Vamos começar com oração, né? Pedindo para que Deus ele venha estar nessa live, que Deus ele venha falar, né? Vamos pedir ao Senhor que ele fale ao coração de cada um que irá assistir esse vídeo, que irá participar dessa live, tá bom? Então, onde você estiver, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada pessoa, Senhor, que irá assistir esse vídeo, Pai. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida do meu esposo, na vida da minha família, Pai. Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Deus, obrigado, Deus, obrigado. Deus, que nós possamos ser gratos, Senhor, ao Senhor todo o tempo, toda hora, todo instante. Senhor, eu quero, Senhor, que nessa live, Senhor, pessoas venham aprender mais da Tua palavra, pessoas venham entender o qual importante é todos os dias meditar, todos os dias se alimentar, Senhor, da Tua palavra. Deus, que através dessa live vidas venham ser tocadas, vidas venham ser transformadas, vidas venham ser libertas. Ó Espírito Santo, toca o coração de cada um. Faz a tua vontade, faz o teu querer, Senhor. Deus, que nada que venha a ser falado aqui seja da minha vontade, mas seja da tua vontade. Deus, que cada palavra que saia da minha boca seja com o direcionamento de tocar alguém, Senhor. Deus, usa, Senhor, como um instrumento, Senhor, em tuas mãos, Pai. É isso que eu quero te pedir e quero te agradecer, Pai, em nome de Jesus. Então, eu ia louvar, né? Não sou muito louvar, não. Mas eu vou louvar e que esse louvor ele venha tocar o seu coração e que você receba da parte do Senhor, tá? O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém? Então, eu vou explicar um pouco, né? Porque eu decidi iniciar essa live. E o propósito dessa live é trazer mais conhecimento para a vida de vocês
E eu conto com a ajuda de vocês também. Se você disser, Irivane, eu queria que você falasse sobre tal tema, eu irei falar também, né, na direção do Senhor. E o tema que eu vou abordar hoje, como eu tinha marcado, é lá em João 11. Mas eu quero que você também abra em João 12, tá certo? E hoje eu tive a oportunidade de deixar a palavra do Senhor lá na igreja a qual faço parte. E Deus, ele falava tremendamente ao meu coração. E eu sei que tem pessoas aqui que vivem uma vida de frustração, vivem uma vida triste, achando que tá tudo acabado, que tudo acabou, que não tem jeito. Mas eu quero dizer a você que quando Jesus ele entra no local, quando Jesus ele entra no nosso barco, quando Jesus ele entra na nossa vida, é para dar jeito. É para mostrar que tem jeito sim. Ele chega depois, mas ele chega com providência. E eu quero dizer a você que hoje continua sendo a noite das frustrações cair por terra. Hoje continua sendo a noite onde o Senhor vai arrancar essa tristeza e colocar alegria nos seus lábios. Hoje é a noite de você cantar novamente. Hoje é a noite de você voltar a sonhar. E eu quero que você abra sua Bíblia em João, capítulo 11, a partir do 1. Se você não estiver com Bíblia, não tem problema. Fique escutando, fique intercedendo, fique aí em oração. Amém? João 11, 1, diz assim: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. E lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Vamos começar, como eu falei, é um estudo, mas não deixa também de ser uma pregação. E vamos começar a partir do capítulo 1. Que aqui no capítulo 1, ele já começa, né, falando os personagens que irão aparecer em todo esse capítulo. Primeiro ele diz que Lázaro estava enfermo. Depois ele fala que Lázaro era de Betânia e que Lázaro era irmão de Maria e de Marta. No segundo, no versículo 2, vai mostrar um pouco de quem era Maria. E diz assim: Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com óleo e lhe tinha enxugado os seus pés com os cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E eu quero que você entenda um pouco de quem era Maria, para você entender como é forte o que Maria fazia para Jesus. No capítulo 12, no versículo 3, diz assim: Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe com os seus cabelos e encheu a casa do cheiro do unguento. Irmãos, esse perfume, antigamente, as mulheres, elas passavam um ano juntando dinheiro para comprar para o dia do seu casamento. Então, esse óleo era muito precioso. Esse óleo ele era usado numa data muito especial. Ele era usado no dia do casamento. Então, Maria, ela passou um ano praticamente fazendo isso, juntando, porque o valor desse óleo era o valor de um ano de trabalho naquele tempo. E ela fez uma reserva. Ela preparou uma reserva
E muitas vezes nós não fazemos isso na nossa vida. A gente não tem reserva. A gente não prepara uma reserva. E eu quero dizer a você, é a noite de você começar a preparar a sua reserva. Crente que tem reserva é crente que quando a doença vem, quando vem tudo para nos abalar, ele está ali firme e forte, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque ele é um crente que tem reserva, é um crente que preparou a sua reserva. E a palavra do Senhor diz que Jesus estava ali naquela reunião e Maria vem e derrama sobre os pés de Jesus a sua reserva. Ela derrama nos pés de Jesus aquele óleo tão precioso. Como a Andréa falou aqui, ela usou com o verdadeiro noivo, é verdade. Ela não estava desperdiçando, ao contrário, ela estava usando na hora certa, no momento exato e com a pessoa certa. Ei, sua reserva não é para usar com qualquer um, não. Sua reserva é para usar com o verdadeiro. É para usar com um noivo verdadeiro. É para usar com aquele que realmente merece. E ela se derrama diante do Senhor. Ela faz o seu momento de adoração ali. Ela começa se derramando. Maria era adoradora. Maria era uma verdadeira adoradora. E você vai ver mais adiante que diz que ela, quando ela derrama nos pés de Jesus, ela enxuga com os seus cabelos. E eu fui pesquisar e entender por que ela fez isso. Ela poderia usar um pano, ela poderia usar um papel, ela poderia usar qualquer outra coisa, mas por que o cabelo? Irmãos, ela derramou o óleo sobre Jesus, dos pés de Jesus. Ela derramou sua adoração sobre ele. O cheiro incensou a casa ao ponto de incomodar. Mas ela queria ficar com um pouco de adoração. Ela queria ficar com o cheiro. Ela queria que toda vez que ela sentisse aquele cheiro, ela dissesse: ele foi com o cheiro, mas eu também fiquei. Todo momento que eu senti esse cheiro, eu vou lembrar daquele momento. Eu vou lembrar exatamente daquela cena. E a palavra do Senhor diz que ela, enxugando com seus cabelos, eu também entendi uma coisa. Naquele tempo, onde ela morava, era muito cheio de terra, era muita poeira. E se Jesus saísse dali com os pés encharcados de óleo, com certeza ia acumular poeira nos pés de Jesus. E ele ia precisar fazer o quê? Lavar. E no momento que ele lavasse, todo aquele óleo ia sair, o cheiro ia sair. Ela disse: não, o cheiro vai ficar, e aonde ele chegar, vão ter que sentir e vão dizer: Jesus, mas que cheiro é esse? Ele vai dizer: foi uma adoradora. É adoração verdadeira, é adoração intensa. É a adoração que aonde Jesus passar, aonde você passar, as pessoas reconheçam. É a adoração de encher o templo. E eu quero dizer a você nessa noite, como está sendo a sua adoração? Como é que você está conduzindo a sua reserva? Como é que você está preparando? E ela foi inteligente. Ela disse: não, ele não vai sair daqui, sujar os pés lá fora. E a minha adoração? Ela foi inteligente. E nós precisamos ser assim. Não adianta chegar na igreja, dar muito glória, dar muito aleluia, preparar aquela adoração na igreja. E depois? Foi só aquele momento? Foi só naquele momento ali? Foi só um momento de oba-oba? A adoração, ela não pode sair de dentro de nós. Vamos mais adiante. Já entendemos que Maria, ela era adoradora, ok?
Então, vamos mais adiante. E diz aqui que mandaram, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Irmãos, Maria era estrategista, viu? Ei, Maria e Marta, elas eram muito inteligentes, gente. Elas eram umas mulheres muito sábias. Ela usou exatamente a palavra que diz assim: mandaram, pois, suas irmãs: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Gente, quando a gente ama alguém, a gente faz de tudo por aquela pessoa. Quando a gente ama alguém, a gente move céus e terras, não é verdade? Ela disse: olha, diz que é aquele que ele ama, porque assim ele vai vir com mais pressa, ele vai resolver, porque eu sei que ele pode resolver. Eu sei que ele pode fazer. Ele curou cego, aleijado, mulher de fluxo de sangue. Eu sei que ele pode. Então diz que é aquele que ele ama. E muitas vezes nós somos exatamente assim, né? A gente diz assim: mas Senhor, tu não me ama? Por que o Senhor está demorando tanto? Por que o Senhor não vê exatamente quando eu orei, quando eu pedi? É porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Deus, ele não faz quando a gente quer, ele faz quando a gente precisa. E eu separei algumas coisas aqui e eu vou falar em rápido tempo para a live não ficar tão longa, porque nós vamos ter outros dias aí, a gente vai mastigando mais. Primeiro nós lemos em João, capítulo 11, do versículo 1 ao 6. Eu quero que você, se tiver caneta e papel, anota aí os 4 passos até o milagre, vencendo as frustrações. Primeiro, exemplo para a vida. Que a história de Maria seja exemplo para a nossa vida. Seja exemplo para a verdadeira adoradora que eu quero ser. Seja exemplo para o verdadeiro adorador que eu quero ser. Tome, por exemplo, essa adoração. Adore ao Senhor. Não importa qual é a forma que você adora, mas adore ao Senhor. Glorifique, exalte o nome do Senhor. Se você ler mais adiante, você vai ver que Jesus, ele disse: ela podia ter vendido e ter dado aos pobres. Tem pessoas que entram e se metem na nossa vida, mas não sabem o quanto a gente reservou aquilo para entregar a Jesus. Não sabe como chegamos na igreja, não sabe como foi difícil chegar ali, glorificar e exaltar e adorar como se nada tivesse acontecendo. Mas eu quero dizer a você, não desista. Maria, ela não desistiu. Ela entregou toda a adoração. Outra coisa é a vida física e espiritual. Como pessoas carnais, né? A gente duvida, a gente quer do nosso jeito, a gente acha que Jesus, ele tem a obrigação de fazer do jeito que a gente quer. Foi exatamente essa frase, né? Quando ela diz assim: é aquele a quem tu amas está enfermo. É como se ela estivesse colocando sobre Jesus toda a responsabilidade. E nós temos que ser maduros para a gente arcar com nossas responsabilidades, irmãos. Às vezes a gente quer jogar tudo no Senhor. Ah, Jesus, ó, aqui, ó, toma. E você está arcando com suas responsabilidades? Seja maduro para entender quando é para Jesus entrar em cena e quando é para você resolver. Não queira que Jesus resolva tudo na sua vida, não. Mas Erivânia não disse que nós temos que jogar tudo sobre os pés do Senhor. É. Mas Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que faz aquilo que nós não podemos fazer. Se a gente pode dizer não ao pecado, Deus não vai descer do céu e dizer não ao pecado por você, não. Então, aprenda a dividir, saber a hora exata de cada coisa. E a vida espiritual, que é exatamente isso. Quando a gente anda em espírito e em verdade, a gente entende o que Jesus, ele quer falar conosco. A gente entende que nem tudo que convém é para fazer.
Então, tenha uma vida espiritual diante do Senhor. Exatamente, André. O possível é o que nós fazemos. Então, muitas vezes a gente... É possível a gente fazer, mas a gente quer se escorar em Deus, né? A gente fica... Deus, faz por mim. Senhor. Lembra que lá atrás ela diz assim... se o Senhor estivesse aqui... Mas ele, mesmo ouvindo essa mensagem, aquele que tu ama está enfermo, ele mandou uma mensagem de esperança. Aqui no capítulo 4, ele diz assim: Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ele deu esperança. E muitas vezes Deus ele nos dá esperança, mas a gente não quer receber. A gente só quer receber o que a gente quer. A gente é orgulhoso, a gente só quer do jeito que a gente quer. Vamos agora para o ponto 1, né? Que é entender e reconhecer quem é Jesus em nossa vida. Aqui no versículo 7 diz assim: depois disso disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E nesse versículo aqui, Jesus ele tá dizendo, olha, assim como o sol tem a sua, assim como a luz, aliás, tem a sua responsabilidade de clarear o dia, e a noite é escura, também a sua função ser escura, a minha função é te proteger, é proteger. Confia em mim. Irmãos, os discípulos andavam com Jesus, comia com Jesus, viviam com Jesus, mas ainda eles duvidavam. Mas eles queriam ter apedrejar, eles temiam. Eles estavam com um grande eu sou, ele estava com um general de guerra. Não adianta ser crente 24/48 se você não sabe quem é Jesus na sua vida, se você não reconhece quem verdadeiramente é Jesus. Quem está sendo Jesus na sua vida? Depois que entendermos e reconhecermos quem é Jesus de verdade, vamos entender com mais facilidade o que ele fala. Ele disse, olha, Lázaro, nosso amigo, ele está dormindo. Mas ele estava falando espiritualmente, só que eles não entenderam. Foi quando Jesus ele foi mais claro, ele disse, olha, Lázaro morreu. Jesus ele falou espiritualmente. E quem andava com Jesus 24 horas não entendeu. Muitas vezes a gente não entende. E a gente coloca erro em tantas coisas, mas o erro está em nós. E precisa ser corrigido. Quando nós reconhecermos que o erro está em nós, a gente está dando legalidade ao Espírito Santo para conduzir a nossa vida. Mas enquanto a gente fica procurando erros nas outras pessoas, a gente não sai do canto. A gente continua estacionado onde está. A segunda coisa é a fé. Marta simbolizava fé. Vamos ler aqui, ó. Aqui no versículo... Tô sem óculos, eu não enxergo direito. Vamos lá. No versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhes ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E é aqui onde entra a fé. Irmãos, Marta foi ousada. Ela disse, eu vou até ele. Imagina nós na mente humana pensando, ele decidiu vir, foi, então agora eu vou lá e vou interrogar ele, vou perguntar por que ele não estava aqui. Muitas vezes não é assim, a gente tá e a gente diz, agora eu vou orar, mas eu vou orar dizendo, mas Jesus, por quê? Aí quando a gente ora, a gente começa a sentir na presença de Deus, começa criando um constrangimento dentro da gente, que a gente começa a crer, mesmo passando por dificuldades. Foi exatamente isso que aconteceu na vida dela. Ela foi atrás de resposta, mas quando ela chegou lá, foi diferente. Ela começou a crer. A dúvida se tornou fé. Ela foi ousada, foi. Jesus, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas depois ela começou a entender e lembrar quem verdadeiramente era Jesus. Ela sabia, ela tinha certeza que Jesus não tinha chegado ali em vão. A fé tem que ser ousada. Tem que impulsionar Jesus até o milagre. Irmãos, a fé ela faz a gente ver além do que os nossos olhos permitem. A fé ela faz a gente acreditar no já de Deus. A fé faz a gente acreditar no impossível. Tenha fé. A fé nos ajuda a crer no que ainda não aconteceu. A fé é romper. Ela rompeu. Ela rompeu as barreiras. Ela rompeu as superstições. A fé é ir até Jesus. Quando eu digo que ela rompeu a superstição, se você for pesquisar naquele tempo, era para as mulheres ficarem em casa chorando luto. Só que Marta era ousada. É verdade, Andréia, deixou o ego de lado e creu nas palavras do mestre. É verdade. E muitas vezes nós, fica mais... Mas eu queria. Ei, creia. Acredite no Senhor. Jesus jamais vai falar algo e não vai fazer. E voltando à superstição, se você for estudar, você vai ver que naquele tempo as mulheres tinham que ficar em casa chorando luto. Mas ela não quis saber dessa de ficar chorando luto, não. Ela rompeu qualquer superstição e foi. Porém, Maria ficou. Lembra que eu falei que Maria era adoradora? Lembra que eu falei que Maria ela adorava de um jeito diferente? Pois é. Nesse contexto, Maria simboliza a adoração. Uma adoração que influencia. Você vai entender por que eu estou dizendo isso. Superstição dizia que ela não podia sair do lugar. E ela ficou lá. Quebrando o protocolo. Jesus disse, vai lá e chama Maria. Porque Jesus ele quebra tudo aquilo que nos atrapalha de adorar Ele. Mas isso é quando nós reconhecemos quem Ele é, entendemos quem Ele é, usamos a nossa fé. Aí Ele vai e quebra todo o protocolo. Mas não pode adorar assim não. Pode sim. Não pode ser desse jeito não. Quem disse? Hoje é a noite de você se levantar. Ei, não deixe nada atrapalhar de você encontrar o Mestre e adorar Ele verdadeiramente. Ei, você foi escolhido para ser adorador, então seja adorador. Não se prenda, não se limite. Rompa as barreiras que te impedem de ser um verdadeiro adorador. Rompa qualquer barreira. Não se misture, não deixe sua adoração se misturar. Sua adoração ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser limpa. Mesmo o mestre chamando Maria, ela podia dizer, não, vou ficar aqui. Mas era o mestre que estava chamando, não era qualquer pessoa.
Não permita que sua adoração se misture com aquilo que não agrada a Deus. Onde Maria estava, tinha um povo. Ali tinha pessoas que acreditavam e tinha pessoas que não acreditavam. Vamos ler aqui. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo, lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Desculpa, vamos voltar um versículo antes, o 31, que diz assim: Vendo, pois, os judeus que estavam com ela, veja, ela não estava sozinha. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantou. Irmãos, quando ela soube que Jesus estava ali chamando, ela correu. E saíram, seguiram. Veja, ela não estava sozinha. E Jesus sabia que ela não estava sozinha. E Jesus disse: vem. Ela poderia ter dito: não, vou ficar aqui. Se Jesus quiser vir, vem. Só que se ela ficasse onde ela estava se misturando com aquele povo. Porque ali no meio tinha pessoas que não acreditavam em Deus. Tinha pessoas que não acreditavam em Jesus. Tinha pessoas que não acreditavam que Jesus era o verdadeiro Messias. Ele disse: ei, vem. Vem. E ela foi. A adoração intensa, que foi aquilo que nós já falamos lá no começo, né? Foi quando ela se derramou diante do Senhor, jogou o óleo, né? Fez o seu momento de adoração ali com Jesus. Move o coração de Deus. Uma verdadeira adoração, ela move o coração de Deus. Aqui diz: Jesus, pois, quando a viu chorar, quando viu ela se derramando, quando viu ela adorando verdadeiramente como era para ser, diz que, e também chorando os judeus, vejam, chorando os judeus que estavam, os judeus que com ela vinha, moveu-se em espírito e disse: onde puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E o 35, ele diz assim: Jesus chorou. Irmãos, trazendo para o contexto que nós iniciamos, que estamos falando, esse chorou de Jesus é uma adoração verdadeira, move o coração de Deus. Ei, uma adoração verdadeira, ela toca no coração de Deus de uma forma diferente. Ela chega diferente. E eu quero crer que Jesus chorou porque ele viu uma verdadeira adoração diante dele ali. Ele viu uma adoradora por excelência. Eu quero crer que Jesus chorou porque ele viu que Maria era diferente. Ele viu que Maria era uma verdadeira adoradora. Era uma adoradora que não se contaminava. Era uma adoradora que não se deixava influenciar, mas ela influenciava. E eu quero dizer a você: não seja influenciado pelas coisas banais do mundo. Seja um influenciador do evangelho. Pregue, adore, exalte, glorifique o nome do Senhor. Não importa onde você está, a sua adoração ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser uma adoração sincera para mover o coração do Senhor. A quarta coisa que eu quero trazer é a obediência. Diz aqui no versículo 36. E disse, pois, os judeus: vede como amava. Ainda não é aqui. É a partir do... Deixa eu ver aqui, tá? Do 39, diz assim: disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Irmãos, naquele tempo eles acreditavam que o espírito da pessoa ficava ainda 3 dias, né, na expectativa dela ressuscitar. Só que Jesus, ele chegou no 4º dia, então
Não tinha mais jeito ali. Aparentemente acabou. Era até o terceiro dia no quarto, não tem mais jeito. Não tem mais jeito para o homem. Só que quem chegou ali foi o dono da vida. E a palavra do Senhor disse que ele já estava cheirando mal. Ele já estava num estado que não tinha mais esperança. Ele estava num estado que não, para elas ali, não, Jesus não tinha mais o que fazer. Só que quando Jesus entra em cena, tudo muda, né? Aqui, ó, eu separei aqui. Obedeceram a Jesus e tiraram a pedra. E outra coisa que me chama a atenção é que ali tinha várias pessoas, e eu creio que naquele meio tinha várias pessoas dizendo assim: ah, mas cheira mal, tem jeito mais não. Teve até um detalhe que eu separei, né? Que diz assim que elas prepararam ele exatamente para ser enterrado. Tinha toda uma preparação. Hoje em dia também é assim, né? A gente vai para a funerária, eles preparam flores e etc. E naquele tempo também tinha uma preparação. Imagina aquelas duas irmãs preparando o corpo do irmão, a quem elas amavam, a quem elas esperavam que Jesus ia chegar, curar, ia estar todos rindo e felizes. Pensa o que passava na mente daquelas duas mulheres. Imagina como elas não deviam estar abaladas, frustradas, decepcionadas. Elas deviam estar sem chão. E muitas vezes nós estamos exatamente assim. A gente acha que Jesus não vai vir, e a gente começa a ficar sem chão, a gente começa se frustrando, a gente começa se decepcionando, a gente começa a duvidar. E a gente pega aquilo que o Senhor nos deu e começa a preparar para enterrar. Eu até falei que muitas vezes a gente enterra os nossos sonhos achando que Jesus não vai vir. A gente enterra o chamado achando que Jesus não vai vir. A gente enterra o dom achando que Jesus não vai vir. A gente enterra muitas vezes aquilo que o nosso coração tanto queria porque acha que Jesus não vai vir. E imagina a frustração. Você tá ali preparando algo para dizer assim: eu não quero mais isso. Jesus não veio, não aconteceu, deu errado, eu não quero mais. E a gente se frustra ao ponto de a gente se fechar total, onde alguém pergunta: e aí, tá pregando? Ah, não, eu vi que não era pra mim. Quando na verdade o seu coração tá ardendo, sabendo que era aquilo. Muitas vezes, tá louvando? Ah, não tô louvando não. Eu percebi que minha voz não se enquadrava, não... Mas sabe o que é isso? É frustração. Porque não foi do jeito que você quis, não foi da forma que você quis. Não aconteceu do jeito que você esperava. Mas a palavra do Senhor diz que ele foi e disse aonde foi que colocaram ele. E Maria e Marta levou ele. Ele disse: ó, tirai a pedra. Cheira mal, tirai a pedra. Eu não quero saber, tira a pedra. O Senhor está dizendo: ei, eu não quero saber se está cheirando mal, eu não quero saber o tempo, eu quero saber que é para tirar a pedra, tira tudo aquilo que te impede, tudo aquilo que não está deixando o seu sonho ser realizado. Ei, hoje é a noite da frustração cair por terra. Hoje é a noite daquilo que você achava que não tinha jeito acontecer. Ah, mas eu preparei. Ei, tire a pedra. Quando elas tiraram a pedra, Jesus disse: sai para fora. O Senhor hoje está colocando novamente em você ânimo. O Senhor está colocando novamente em você esperança, certeza que agora é para valer. Agora Jesus chegou e quando ele chega é diferente. Ei, sai. O Senhor está dizendo: ei, sonho, sai para fora. Ei, dom, sai para fora.
Que nessa noite você possa tirar a pedra e deixar Jesus dizer como vai ser daqui para frente. E a palavra do Senhor diz: e tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto. E disse-lhe Jesus: desligai-o, deixai-o ir. Irmãos, lembra que para enterrar precisava de toda uma preparação? Foi aonde ela se frustrou, porque ela achava que não tinha jeito. Aí Jesus chegou, deu um jeito, fez acontecer o milagre. Aí agora ele está dizendo assim: olha, aquilo que era choro hoje vai ser alegria. Hoje você agora vai preparar a bênção. Agora você vai preparar o chamado. Agora você vai preparar o dom para ser livre. Você vai preparar para acontecer. Para mostrar que Deus é na sua vida. Que Deus é o Deus que ressuscita. Ei, essa é a noite da frustração cair por terra. Chegou o tempo de você preparar aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. Chegou o tempo de você preparar aquilo que Deus ele colocou na sua vida. Chegou o tempo de você se preparar. Ei, te prepara porque é grande o que o Senhor vai fazer. Te prepara porque vai ser tremendo o que o Senhor vai fazer na sua vida. O que era choro hoje é alegria. Ei, tem vida para o teu chamado, tem vida para o teu dom, tem vida para você, tem renovação. Muitas vezes a gente tá triste, a gente diz: eu tô morto espiritualmente. Tem vida, tem vida. Vão ter que olhar e vão ter que crer, e vão ter que glorificar, dizendo assim: eita, é ela mesmo, é. Mas não estava morta, não disseram que acabou. Agora o Senhor disse que aqui no último versículo do capítulo 11, muitos, pois, dentre os judeus que tinham visto a Maria e Marta e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Mas se você for estudar mais adiante, você vai ver que teve pessoas que também ainda não aceitaram, na verdade, porque não tinha como não crer. Ver Lázaro saindo vivo depois de 4 dias. Eles não aceitaram. Ei, mas tem que aceitar. Lembra lá em Isaías 41, 11, que diz assim: eis que envergonhados e confundidos serão todos que se levantam contra ti. É exatamente isso que vai acontecer na sua vida. Aqueles que não acreditavam, aqueles que zombavam, aqueles que achavam que estava tudo perdido, que não tinha jeito, que estava acabado, vão ser envergonhados. Sabe quando? Quando vê o que Deus fez. Lá no começo, Jesus disse: esse mal não é para a morte, mas para que o Filho de Deus seja glorificado. Se Jesus não chegou na sua causa ainda, é porque ele ainda não vai ser glorificado. Mas como assim? Quando Jesus ele fizer, ele vai fazer para que quem veja entenda que não foi o homem. Esses dias a André falou algo para mim. Ela tá na live e ela falou algo pra mim. E ela disse assim: Erivânia, quando for de acontecer, vai acontecer porque Deus quis. Foi mais ou menos isso. Quando acontecer foi porque Deus quis, não foi porque o homem fez. Deus ele vai fazer para que ele seja reconhecido. E foi exatamente isso que aconteceu. E é exatamente isso que vai acontecer na sua vida. Talvez o homem não tá dando oportunidade. Talvez a sociedade não tá dando oportunidade. Talvez você não tá tendo a oportunidade que você tanto queria. Mas quando acontecer, vai acontecer para a glorificação do nome do Senhor. Para que nem nós e nem quem esteja vendo o que vai acontecer diga assim: foi porque o homem. Não, foi Deus. Toda honra e toda glória tem que ser dada a Deus. Eu tenho um jeito diferente de dar um estudo, né? Mas eu creio que você recebeu da parte do Senhor, tá? E se você puder, sempre esteja nessa live para receber de Deus.
tá certo? E que Deus, ele abençoe. É verdade, para nenhum homem querer se engrandecer, é verdade. Porque o homem, ele acha que é alguma coisa, mas ele só é até quando Jesus não chega, porque quando Jesus chega, ele tem que se prostrar e adorar somente aquele que é dono de toda honra e toda glória. Amém? E eu agradeço a participação de vocês, né? Agradeço de coração. O capítulo que a gente leu foi o 11 do livro de João e o 12, tá bom? E amanhã estarei aqui nesse mesmo horário, às 11 horas, se Deus quiser, certo? E nós vamos encerrar, mas eu quero encerrar com uma oração, tá bom? E aonde você estiver, que você ore. Hoje eu pedi para o pessoal contar uma história para Deus. Aquela história que frustrou. Porque lá no começo diz assim que Jesus, ele continuou onde ele estava depois que recebeu o recado, mas o recado chegou até ele. E eu quero dizer que o recado já chegou até o Senhor. Talvez ele não fez acontecer ainda, mas o recado chegou até ele. E no momento exato, na hora exata, no dia exato, ele vai colocar nas suas mãos aquilo que você tanto deseja. E onde você estiver, feche os seus olhos, se você puder. E ore junto comigo. Vou encerrar. E se caso você chegou agora, não deu para assistir a live toda, eu vou postar lá no Instagram, tá bom? E que Deus possa abençoar a sua vida. Amém, Kelly. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, obrigado, Deus, por essa oportunidade maravilhosa, Senhor, de estar falando sobre o Teu nome, Deus, pregando a Tua palavra, a Tua verdade, Pai. Deus, que a cada dia o Senhor possa nos aperfeiçoar, Deus, que a cada dia o Senhor possa nos dar sabedoria, Deus. Somos pequenos diante de Ti, Senhor. Somos, Senhor, barro, somos pó, Espírito Santo. Mas eu sei que o Senhor é o grande, o Senhor é aquele que faz, o Senhor é aquele que pode tudo, Senhor. Deus, que nessa noite toda frustração, Senhor, toda tristeza, todo desânimo, toda angústia, tudo aquilo que lançaram sobre a vida dos teus filhos, dizendo, ó, não tem jeito não. Venha cair por terra, toda maldição venha cair por terra. Que nessa noite todos venham ser cheios do Teu Espírito Santo. Que todos venham, Pai, ter recebido a resposta que o Senhor queria falar ao coração de cada um, meu Deus. Ô Espírito Santo de Deus, nos conduz, nos dá uma noite de sono maravilhosa, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Que o Senhor a cada dia possa me dar sabedoria, Senhor. Pois eu sei que não é de mim, Deus. Eu sei que o Senhor não colocou sobre mim, Deus, esse amor pela palavra em vão. Mas foi para pregar o Teu evangelho a toda a criatura, meu Pai. Obrigada, Deus. Obrigada, Espírito Santo. Abençoa cada um. Em nome de Jesus. Amém? E sim, Elisa, vou fazer o resumo, mas o resumo vai ser lá no Instagram, certo? Deus abençoe.